Bem-vindas, bem-vindos ao Resgate. Resgate, por que esse nome? Porque esse é um programa de acompanhamento que eu compilei 10 anos de estudo e de prática de física quântica, de criação de realidade, de facilitação de conteúdo emocional, de ferramenta prática de percepção e muito mais. Mas aqui eu facilito e através da minha experiência você tem acesso ao meu campo de energia, não só com esses vídeos aqui, vai ter muito conteúdo que a gente vai acessar nesses próximos 6 meses, principalmente, né? O modelo principal do programa, mas nas nossas sessões individuais, que fazem parte, sim, para a gente acompanhar como todo esse conteúdo está chegando aí no seu mundo individual, no seu universo. Por quê? Aqui eu crio esse campo de possibilidade através da minha experiência, através do meu campo de vibração, e você vai ter acesso a tudo isso para se resgatar, independente do nível, do momento que você esteja partindo, que você esteja começando. Porque sempre a transformação é sempre feita através da nossa consciência. Eu, como facilitadora, vou facilitar que esse processo aconteça através do meu campo de energia, do que eu vivi, do que eu acessei, do que eu estudei, do que está aqui na minha carta. Mas você, através de todo esse conteúdo, vai ter acesso à sua verdade interna, porque no final das contas, todos nós já sabemos de tudo isso. É uma inteligência universal que nós estamos nos relembrando. E fica mais fácil, fica mais divertido quando a gente vai junto, porque nós nos transformamos sim no vínculo, né? Um proporciona para outro aquilo que tem dentro dos seus recursos, e aí eu consigo pegar esse recurso e colocar na minha própria vida, e você pega os seus recursos e utilize de todo esse conteúdo que vai estar aqui gravado, e principalmente os nossos encontros, para tirar suas dúvidas e a gente mergulhar no mais profundo da facilitação emocional, que é o que vai alterar sua assinatura vibracional. Lembra lá do vídeo de introdução? Para você mudar a sua vida e, de fato, para a vida que você está escolhendo. Uma vida mais leve, mais abundante em todos os níveis. Então, esse é um vídeo de boas-vindas que eu vou contar para você um pouco desse programa, um pouco do que você pode esperar, do que a gente vai desenvolver juntos aqui nos próximos meses. E eu vou te contar uma história. Uma não, vou te contar duas histórias. E por quê? Você provavelmente já me acompanha há um tempo e sabe que eu sou da fofoca quântica. Nosso cérebro ele foi projetado para gastar o mínimo de energia possível, e é por isso que é tão desafiador. Perceba que eu não estou usando a palavra difícil aqui, mas é desafiador a gente pegar um novo padrão de pensamento, um novo padrão de comportamento, de sentimento, novas ações, novos hábitos. Porque eu já tenho aquele caminho neural ali, aquele caminho marcado, aquela memória corporal, porque tudo isso, sim, nossa consciência se manifesta no corpo, eu já tenho isso marcado. E toda vez que eu entro com uma consciência nova, uma nova informação nesse sistema, o meu corpo tem que gastar muita energia para fazer com que aquilo seja um hábito. Então, muitas vezes, se ele já percebe ali a mente, a famosa morte do ego, ou o ego, percebe que ele vai se transformar de maneira muito abrupta, ele fala, opa, vamos dar um sono nessa galera, vou dar um sono aqui, vou fazer alguma coisa que é muito mais divertido, deixa eu rolar o feed do Instagram, deixa eu assistir outro vídeo aqui no YouTube, deixa eu ver uma outra coisa aqui, jogar um videogame, e depois eu olho para isso. Esse movimento de resistência, ele é previsto e a gente não vai lutar com ele. Muito pelo contrário, porque aqui a gente vai trazer leveza e essas histórias, eu vou indicar muito filme, muita série, para você ir percebendo e criando um novo olhar de interpretação da vida, porque é isso que muda. E aí você vai ver que toda a verdade que nós já conhecemos, que somos seres multidimensionais, que a realidade é criada na consciência, que o mental, para o mental tudo é real, e eu organizando o meu mental, as minhas emoções, a minha vida externa vai se manifestar, que somos seres espirituais, isso vai ficar lógico, vai sair do campo das ideias e vai vir para a prática do dia a dia. E é aí, meus amigos, que a mágica acontece. E é por isso que quando vamos para o lúdico, para as histórias, para as fofocas quânticas, esse movimento de resistência, ele é muito menor. Por quê? É uma história. Assim a gente vai analisar, inclusive, nos nossos encontros individuais, os mitos, os sonhos, para a gente perceber qual que é o nível de ressonância que eu tenho com isso que eu estou estudando, e quando a gente menos espera, eu estou só escutando uma história, estou ali de barreiras baixas, aquilo mobiliza um conteúdo interno, e aí, bingo, eu sei que tem coisa para eu olhar aí. Claro que é um programa de desenvolvimento emocional, a gente vai tratar isso com a seriedade que esse tema propõe, mas com leveza e com abertura para diversão, sim, porque nós não estamos aqui para sofrer, e essa é uma das crenças que mais ficou incrustada no inconsciente coletivo, e aos poucos a gente vai dissolvendo, pegando essa estrutura rígida de crenças que está tão concreta na realidade,
e dissolvendo isso para trazer mais essa abertura, para eu perceber primeiro as coisas diferentes. E aí, passo a passo, degrau por degrau. Quando eu ver, eu já estou num nível de potência muito maior do que eu imaginava. Então, antes de eu te contar essas histórias, deixa eu falar um pouquinho mais do resgate, do que você pode esperar desses próximos 6 meses aí, provavelmente, que é o tempo padrão, né? O tempo médio do programa. De um ciclo. Por quê? Eu desenvolvi tudo isso. Compilei vários tópicos de estudo com conteúdo gravado para você consultar e absorvendo essas verdades, essas antigas verdades. Relembrar disso sempre que você quiser. Nós temos os nossos encontros individuais online para a gente facilitar, olhar diretamente para a energia do seu campo, para suas dúvidas, para os efeitos da vida, que é as oportunidades que estão surgindo conforme você vai mudando e entrando em contato com esse conteúdo, as pessoas que estão aparecendo, as pessoas que estão se afastando, as inseguranças que surgem, ou as alegrias que surgem, e nós vamos compartilhar e comemorar isso juntos também. Então, nós temos os encontros ao vivo, eu e você, individual, para que acompanhemos isso, o conteúdo gravado e muita sugestão de conteúdo complementar para a gente repetir, entrar em contato com essa verdade mesmo, porque tem muitas gerações, e na nossa própria vida individual, muitos anos que muitas mentiras, né, muitos sofismos estão sendo repetidos para nós e a gente está caminhando aí como se essa maior dificuldade ou um sofrimento fosse o necessário e não é. Então, do passo a passo, a gente vai acessando e tocando para entrar em contato com o que faz realmente sentido para você, porque a experiência é sua e quem guia esse processo é você e a vontade do seu campo. Então, tem muitas ferramentas práticas para, primeiro, a gente perceber para onde a sua energia está sendo desviada, para perceber o que você realmente escolhe viver, o que anima, qual que é o feedback que você tem no corpo, como que está a sua comunicação e comunhão com o corpo, inclusive, para perceber as emoções, perceber os seus limites, criar novos limites, limites mais claros, e qual que é o plano prático, sem chatura, mas quais são as ações que você não tem, mas já poderia ter, e essa resistência não está deixando, que vai realmente te colocar ali no trilho da vida que você está escolhendo. E isso tudo é uma coisa só, percebe? Então eu tenho meu padrão de pensamento, meu padrão de sentimento, de emoção, eu tenho a verdade da multidimensionalidade, e quando eu digo verdade aqui, é a experienciação de tudo isso. Não é que existe aqui uma verdade única, ou que vai ter algum dogma religioso, muito pelo contrário, é além como nós experienciamos esse contato que, inclusive, a ciência está tendo agora com esse campo único de informação. Porque nós sabemos de tudo isso já, mas no campo das ideias. Como é que eu vou pegar isso e vou colocar na minha vida prática? Como é que eu vou, finalmente, me sentir uma pessoa abundante, abundante de verdade em todos os níveis, me sentir mais leve, mais feliz e aproveitar a jornada que está aqui na terceira dimensão? Dimensão como assim? Mas calma que a gente vai falar da multidimensionalidade também, e de maneira muito leve. Para ir lembrando, relembrando, deixar que o próprio campo vá entregando esses novos conhecimentos para a gente. O resgate é muito completo porque ele vai combinar todos esses conteúdos, inclusive as sessões individuais, o conteúdo gravado, as ferramentas práticas. Sugestiono, né, que você tenha um caderno para ir anotando e percebendo, inclusive os sonhos, assim, tudo que vai surgindo. É uma transformação muito profunda e a gente vai caminhar aí na velocidade que o campo, que você que for confortável, porque não tem apologia ao chicote aqui, nunca. Inclusive o chicote ele está cancelado. Você pode pegar o seu chicote e aposentar ele, porque nós vamos focar no bem-estar, na lembrança do prazer que é estar vivo e dessa experiência aqui no primeiro momento, sair dessa dualidade de tanto julgamento, principalmente auto-julgamento, que está sendo inserida, né, incentivada há tanto tempo. E aos poucos, a leveza, que é o natural, ela vem surgindo. E aí, apesar de eu amar Zeca Pagodinho, a gente vai sair do deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque isso é a maior mentira que já te contaram. Quando nós não intencionamos, não colocamos intenção consciente do que nós estamos querendo viver, como as empresas fazem, se você for reparar. Fazer um plano do que eu quero viver, do que eu quero construir, do que eu vou acessar aqui, do que está disponível, eu necessariamente vou criar mais do meu passado, porque não tem como, as coisas não são aleatórias. Lembra lá do vídeo de introdução da assinatura vibracional? Se eu não olhar para esse conteúdo interno, eu vou acabar caminhando os meus próximos dias com um foco muito mais no passado do que num possível futuro, porque eu não estou olhando para isso, eu estou no deixar a vida me levar, e necessariamente meu padrão de passado vai continuar se repetindo para mim, até que um dia essa oportunidade que nós temos aqui de vivenciar a matéria se acaba e nós não vivemos nem 1% do que estava disponível aqui.
Claro que a gente vai olhar para o nosso corpo físico e tudo que nos compõe, já que o corpo é a materialização da nossa consciência, e vamos olhar para o mais profundo mesmo, para criar mais compreensão de, inclusive, os assuntos, né, da sistêmica, de como nós estamos emaranhados com o que foi vivido antes de nós, já que tudo é um campo único de informação, mas que ainda não tinha recurso dentro desse campo único para que aquilo fosse transmutado. E agora nós já temos. E se isso aparece no seu campo, é porque compõe o seu corpo, compõe você, e é hora de liberar todo o conteúdo que agora não precisa mais estar caminhando junto da nossa consciência, para que de fato todas as possibilidades que vibram aí no seu coração, e se você ainda não sabe o que é, não tem problema. Tem caminhos e ferramentas para você descobrir também. Vai ter esse caminho de liberação, de leveza, para criar uma vida diferente. E já que falamos do nosso corpo físico, que não tem nem palavras para descrever o que é o corpo para nós, né? É o nosso veículo de experienciar essa dimensão, essa experiência de estar aqui encarnado. Essa antena que vai emanando, emitindo aí toda a informação do que nós somos e captando a informação das pessoas. E aí a gente vai se aproximando, se vinculando com aquilo que está de acordo com o que estamos vibrando, né? Por isso é tão importante olhar para todo esse conteúdo. Para a gente achar, parar de sair do que é coincidência, do que é aleatoriedade, porque isso aí, meus amigos, não existe. A gente vai com muito mais consciência para o mais, para perceber o que tem mais, o que tem além do véu, o que tem por mais profundo. Falando no corpo, a gente vai fazer aqui, antes de eu te contar as fofocas quânticas, antes da gente entrar na, nas histórias, né, que eu já disse que vou contar para vocês, uma analogia do nosso corpo físico, para já trazer aqui, já que nós já aposentamos o nosso chicote, e nós vamos passar o nosso acompanhamento, o resgate, sem olhar para esse campo de dor dessa forma, pesando e criando mais, ele chorando pitangas, porque não é sobre isso mesmo. A gente vai fazer uma analogia com como a gente vai treinar na academia, sim, o que é muito importante. E nós temos um módulo só de corpo físico. Na verdade, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar para que vocês conheçam. E esse vídeo vai estar liberado como uma amostra, né, do que é o resgate. Todos os tópicos de conteúdos gravados que vamos acompanhar ao longo desse desenvolvimento. E o conteúdo ele é exclusivo para quem está no programa de desenvolvimento, né? Então, tem aqui, vamos ter os tópicos de todos os conteúdos que eu vou gravar e explicar minuciosamente, de uma maneira muito mais leve, para a gente ganhando mais compreensão, expandindo a consciência para caber mais mundo e para abrir espaço para o nosso conteúdo interno, ter segurança para emergir e a gente trocar, enfim, e caminhar com leveza para o mais. Mas voltando para o nosso corpo físico, depois você dá uma checada aqui na descrição desse vídeo para ver tudo que tem disponível nesse acompanhamento. Da mesma forma que a gente vai para a academia, e se eu quiser, não vou perder 30 quilos do dia para a noite, eu não vou ganhar 10 quilos de massa muscular de uma semana para outra, a transformação da nossa consciência é da mesma forma. Até porque, lembre-se, o nosso corpo físico ele é a materialização da consciência. Sim, sempre. Tudo começa no plano mental. Tudo começa, na verdade, nos planos mais sutis. E aqui a gente abre para a espiritualidade, a multidimensionalidade, sem dogmas, porque não temos dogmas religiosos nesse acompanhamento, mas para lembrar que, na verdade, é a vibração que conta. E isso vai se densificando, até criar a nossa realidade física. Então, a transformação da consciência é uma jornada também. Por isso que tem o conteúdo gravado para você visitar sempre que escolher, tem as ferramentas práticas para ir alterando passo a passo o seu padrão de pensamento, de sentimento do seu dia a dia, para abrir esse espaço para o conteúdo mais profundo surgir, porque se a gente quiser que de uma semana para outra toda essa grande verdade simplesmente se manifeste para nós, quem é que aguenta? Ninguém. É como se você tivesse treinado a semana inteira sem parar. Percebe que o corpo físico iria para o limite? E por que a gente acha que com a consciência seria diferente? Então, é uma jornada. E a gente vai aprender a fazer isso com muito mais leveza, sem essa ansiedade, inclusive, que vai acabar criando o famoso efeito Zenão, que é, eu estou olhando para o leite e quanto mais eu olho, ele não ferve, porque eu estou com a minha atenção totalmente focada ali, dentro de um padrão que é um padrão de escassez. Então, durante o acompanhamento, a gente vai aprender a abrir o nosso padrão de visão e de percepção de tudo que existe além dos véus do mundo que está se apresentando para a gente. Mas sem mais delongas, deixa eu contar para vocês duas histórias que vão trazer já a lembrança, primeiro desse campo único de informação e de que tudo é vibração e de que essa verdade
do quanto a nossa intenção conta para que nós somos, já está na nossa cara há muito tempo, só que normalmente a gente estava ali, ó, de olhos fechados, sem perceber, mas agora já é hora de acordar. A física quântica já nos conta de que tudo é um campo único de informação. Eu vou contar algumas histórias, aqui duas só, mas ao longo do acompanhamento vai ter, gente, fofoca quântica é comigo mesmo, mas que nos provam que esse campo é real. Por quê? Porque a gente duvida. Vamos falar a verdade? São tantas camadas de crenças que estão sobrepostas, colocando mais foco na vida da matéria, mais foco no externo, de que as coisas acontecem comigo e não eu as crio a partir da minha mente, né, a partir do meu campo de espiritualidade, o meu campo de energia sutil, que quanto mais a gente entrar fundo e percebendo, mais a gente vai se lembrando disso. Não dá, lembra? Zeca, te amo. Samba comigo mesmo. Mas não dá para ir deixando a vida nos levar. Senão o cérebro vai voltar para aquele padrão de funcionamento, de gastar menos energia, que é olhar para a matéria e a gente fica numa posição de vítima muito confortável, de que as coisas acontecem comigo, eu não poderia fazer nada. E não, não existem vítimas, não existem coincidências, e só acontece aquilo que está dentro do meu universo interno. E a primeira história que nos lembra desse campo é o experimento da água de Masaru Emoto, e aqui na descrição vai ter a referência para você assistir isso num documentário que eu adoro, afinal, quem somos nós? Quem somos nós, na verdade? Que conta essa história de uma maneira muito mais detalhada. Mas, basicamente, é um pesquisador japonês que percebeu, analisando as moléculas de água, o quanto a intenção, a energia dos nossos, às vezes não precisava nem ser do sentimento, mas de sons específicos, alteravam a molécula da água. Então percebe que aqui a gente já entra no estado de correspondência. Estou olhando para o micro e eu vou levar isso para o macro. Então ele percebeu que quando colocava quando ele pegava inclusive amostras de água de certos lugares, de fontes naturais, a molécula estava muito bem estruturadinha, congelando a água e olhando no microscópio. E quando ele pegava a água de grandes centros urbanos, a molécula já estava totalmente desconfigurada. Mas quando ele pegava essa água, destilava a água e colocava certas músicas para tocar, a molécula ia se transformando com padrões da geometria sagrada mesmo, padrões hexagonais, padrões cristalinos. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem o quanto isso é real. Ia se transformando de acordo com o som. E aí ele foi para o mais profundo, que é o que a gente gosta e o que a gente vai fazer. Ele começou a fazer experimentos com a simples intenção. Então ele colocava num potinho d'água primeiro para ver palavras relacionadas a sentimentos positivos, campos de expansão, e outras relacionadas a campos de sentimentos mais negativos. E a molécula era completamente diferente. Depois, mais profunda ainda, sem precisar ser dito, né? Nesse primeiro momento as palavras eram ditas. Então ele ia até a água e amaldiçoava a água, vamos dizer assim. Ou ia até a água e abençoava a água. Depois as palavras começaram a ser escritas. Mesmo na escrita, ou seja, no campo de informação da intenção de escrever uma palavra negativa, uma palavra positiva, a molécula se alterava da mesma forma. É impressionante, né? Impressionante a gente ver e começar a pensar, mas espera aí, se não foi dito, ou se foi só escrito, ou se foi só intencionado, ou uma fonte que é natural, ou dentro de um grande campo urbano já altera a água, assim, qual que é o campo que conecta todas essas informações? Aí nós voltamos e começamos a perceber que tudo é esse campo único de informações e que não existe separação. E isso tem tantas camadas de percepção, gente, tantas camadas, que é algo para se revisitar várias vezes, mas principalmente para me lembrar a força que eu tenho do meu pensamento e da palavra que eu estou proferindo. Por quê? Lembrar que o nosso corpo, ele é formado de cerca de 70% de água. Então, vocês acham realmente que esse experimento só funciona ali separado no potinho que o Masaru Emoto colocou e começou a falar ou escreveu da água? Não. O que eu estou pensando e o que eu estou falando altera o meu corpo, altera a estrutura do ambiente onde eu estou, altera a relação, a minha relação com as pessoas e como as pessoas me veem também. E se a gente for para um macro ainda maior, por correspondência também, e nós vamos ver ao longo dos conteúdos esses conceitos herméticos no detalhe, eu vou trazer para vocês, mas por correspondência nós vemos que o planeta Terra também tem cerca de 70% de água. E o quanto as fases da Lua influenciam nas marés, que influenciam também no nosso corpo físico. E a gente vê que no final das contas é tudo um campo só.
em diferentes camadas de dimensão, se manifestando e se correlacionando, campos de energia que se correlacionam em diferentes camadas, e por aí vai. Isso por si só já vai batendo, a gente respira para deixar que isso vá nos transformando à medida do que a gente vai dando conta, né? De perceber a grandiosidade que é, a complexidade que é estar encarnado e estar vivendo essa experiência aqui. Essa é a primeira história e eu vou finalizar ela com, e depois vocês veem no detalhe porque vale a pena, com inclusive o experimento do arroz. E a gente pode até fazer isso juntos durante o acompanhamento, que é o arroz num potinho e a gente vai intencionar as palavras positivas para um potinho de arroz e depois palavras negativas. E fica claro o quanto, eu vou deixar a foto aqui do experimento do arroz, o que teve um campo de intenção. Intenção é o quê, Débora? É o pensamento mesmo, é eu intencionar algo para alguém ou algo para mim mesma. O que eu penso. A gente acha que pensamento é inofensivo, né? Que as pessoas não sabem o que nós pensamos. Sabem sim, elas podem não ter tanta noção do quanto a telepatia é real. Mas o ranço que vai surgindo entre pessoa ou outra, ou aquele amor gratuito, ele vem dos padrões de pensamento e nada fica no oculto, porque a energia ela é muito fofoqueira. Então a gente não sabe por quê, mas às vezes o santo não bate. Não é assim? Quando a gente intenciona para o arroz, para aquela matéria que está ali, as palavras negativas, né? E sem julgamento de valor aqui, e falando de tônus energético, e as palavras positivas, a decomposição do arroz se acelera e muito para o campo negativo. Agora imagina como que fica o corpo físico de alguém que só tem padrão negativo. Pensa o quanto isso vai nos levar para camadas de percepção e de transformação de consciência muito mais profundas quando nós nos lembramos disso. E mais, quando nós aplicamos isso. É fácil? Não, é um super desafio. Lembra quanto tempo que tem que nós estamos acostumados a ficar praticamente no trauma e no drama e a achar que o pensamento, que eu posso ficar falando XYZ sobre as pessoas ou sobre mim mesma, que aquilo não dá em nada. É um treino, mas não adianta ter pressa. É a mesma coisa da academia. É constância. E com muito mais leveza, trazendo isso aí com bastante diversão, a gente vai chegar lá. Então vamos para lá onde, né? Os pensamentos vão me atravessando. Onde você desejar. E a única pessoa que tem força mesmo para fazer isso é você, porque só você sabe o que você quer viver. E se você ainda não sabe, camadas vão se aprofundar para que você perceba. E você crie da maneira que você queira, sem olhar para o externo, sem olhar para a grama do vizinho, porque só você sabe a vida que você quer escolher. E sim, você tem total possibilidade de chegar lá. Inclusive, porque agora, na minha segunda história aqui, que eu vou contar para vocês, e referência também está aqui na descrição desse vídeo, nós vamos falar desse grande campo de informação, desse campo invisível, e como a gente pode utilizar do que já foi estudado, do que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Entrando em contato com esses estudos, com essas informações, com os mitos, com as histórias, e também qual que é o campo que a gente vai ter que dar uma distanciada, dar um tchauzinho. Por quê? Olha o babado. E depois, se você já conhecer essa história, você me conta aqui. Outra pesquisa foi feita, foram analisados, né, também no Japão, olha só, foi analisado o estudo dos macacos. Tinha uma ilha e foram colocados lá batata doce para os macacos comerem. Então era uma ilha, né? A batata caiu, ficou suja de areia e os macacos comeram. A maioria dos macacos, eles gostaram do gosto da banana, é ótimo, né? Da batata. Gostaram do gosto da batata, só que se incomodavam com a areia que estava ali. Até que uma macaca pegou e lavou ali num riacho perto e começou a comer sem areia. E ela pegou e ensinou para sua mãe, que ensinou para outros macacos. Então, alguns macacos aderiram esse novo padrão de limpar as batatas. Outros não, os mais velhos. Olha só, quantas informações tem importantes nessa nossa história. Os mais velhos, alguns preferiram continuar comendo a batata suja de areia. O que ele nos conta quando eles falam isso? Ah, eu não vou ficar aprendendo não, entendeu? Tô aqui já cansado. Quantas vezes a gente já repetiu essa besteira? Ou já escutamos isso? Tô cansado, já foi, tem tanto tempo que eu faço desse jeito, vou continuar aqui e continuaram a comer batata com areia. Mas o mais legal desse estudo é que eles perceberam que um foi explicando para o outro. E aí tinha um certo número, e esse número aqui é uma suposição, só para que a gente entenda a ideia. Então vamos supor que chegou um momento que nessa ilha 98 macacos, 99 macacos, comiam e lavavam as
batatas de areia. Até que um dia um novo macaco aprendeu e chegou no número do 100º macaco. E quando esse macaco aprendeu a lavar a batata, de repente, esse número dos macacos que lavavam se exponenciou. O que a gente percebe com isso? Que a transformação, muitas vezes, ela parece que ela está no conta-gotas ali, ó. Trazendo para a nossa vida mesmo prática. Está no conta-gota, está no conta-gota. Mas eu estou crescendo um campo de informação. De repente, isso transborda. Da mesma forma que transbordou nessa experiência dos macacos, isso transborda na nossa vida também. Então, eu estou fazendo ali um pouquinho todo dia. Todo dia eu vou na academia e treino um pouquinho. E faço a minha dieta, e faço não sei o quê. Todo dia eu faço os meus exercícios. De repente, um dia eu me dou conta que aquilo ali já ficou muito mais fácil do que era antes. Agora, o babado maior dessa história vem agora. Percebeu-se que em outra ilha, ou seja, sem comunicação direta, sem um macaco ir lá e fisicamente ensinar para o outro, em outras ilhas, macacos começaram a lavar também as batatas, a lavar o seu alimento. O que isso nos prova? Que esse campo de informação, quando ele atinge essa massa crítica, fica muito mais fácil. E, gente, agora é o momento da consciência. Nunca antes na história, todos esses assuntos aqui, que muitos deles parecem papo de, né? E a gente sabe, nunca isso foi sendo falado com tanta facilidade, nunca foi tão fácil estudar sobre consciência, nunca teve tanta informação disponível. Então nós estamos surfando a onda da massa crítica, ou seja, tá mais fácil, porque o campo do coletivo está mais suscetível para a nossa transformação. Então é o momento de eu olhar e falar assim, o que eu vou fazer? Qual que é o campo que eu quero me relacionar? Qual que é o campo de conhecimento que eu vou investir aqui, fazendo essa analogia ao campo de informação, de comer um alimento lavado, comer com mais prazer, né? Comer mais sem ficar ali me incomodando com aquela areia que está ali na minha boca, sem eu fazer nada, como alguns macacos escolheram, sem julgamento com o macaco que escolheu continuar com a areia no seu alimento. Percebe o quanto essas duas histórias elas são aplicáveis na nossa prática? E essa aqui eu vou trazer ainda mais juntando as duas, né? Para que a gente perceba como um primeiro exercício desse conteúdo aqui, quais são os padrões de pensamento que eu tenho no secreto em relação a mim mesma, ao mim mesmo no primeiro momento, em relação às outras pessoas, em relação ao meu trabalho, ao meu relacionamento, ao meu corpo, porque isso não está ficando solto ao acaso. Necessariamente isso tem influências eletromagnéticas nas pessoas ao meu redor, no meu espaço físico, no meu corpo físico, em como eu me percebo. Não estou nem assim, nós nem entramos ainda nas ferramentas para alterar isso. É só para tomar conhecimento. Peraí, deixa eu ficar mais atento aqui ao meu padrão de pensamento diário. Onde o meu pensamento e a minha intenção está sendo locada? O que eu passo a minha maior parte do dia pensando e fazendo? Qual que é o pensamento que eu estou emanando para as outras pessoas? Porque agora eu já percebi aqui por essas duas histórias que isso aí não está ficando solto, não. De uma forma ou de outra, ela não precisa nem ser médium ou mais sensível à energia. Ela percebe porque a energia é muito fofoqueira, gente. Então, no primeiro momento, vamos tomar conhecimento, vamos começar a nos questionar, trazer o poder da pergunta aqui. Toda vez que eu me pergunto alguma coisa, o meu cérebro mesmo, antes mesmo de começar a falar de campo de energia, ele vai começar a procurar para mim as respostas dentro do material que eu já tenho, do meu conteúdo interno, do meu universo atual. E quando ele vê ali que não tem, pode não ter a resposta que eu estou procurando, ele vai abrir os níveis de percepção. Tipo, opa, tem coisa nova que a gente vai começar a viver aqui. Então vamos só começar a perceber, a nos questionar mais quais são esses campos que nós temos nos correlacionado atualmente. E é importante que a gente entre em contato com esse campo para lembrar também que todo esse campo do vivido, como nós falamos da facilitação sistêmica, né, do que o nosso corpo é constituído, dessas informações que nos compõem, porque nosso corpo, como coagulação da consciência, nós chegamos aqui nessa encarnação e tomamos parte desse conteúdo da nossa família, do que estava dentro desse campo de informação, dessa mesma história mesmo, de tudo aquilo que não foi vivenciado, transmutado, digerido, né? E a lembrança maior aqui é que nesse momento, esse fast pass, gente, esse momento de consciência, esse momento de massa crítica que nós estamos vivendo, é uma oportunidade ímpar, porque conteúdo emocional, que é esse conteúdo que não foi digerido, que é essa herança sistêmica, ou que nós fomos adquirindo através das nossas experiências individuais mesmo ao longo da vida, não tem como sumir, percebe?
Ou eu vou resolver isso, ou eu vou passar para frente, que foi o que acabou acontecendo aí ao longo das últimas gerações, porque agora nós estamos criando continente como coletivo para olhar para tanta coisa que ainda está viva aí desses padrões de repetição, nesses campos de dor do passado. Mas, voltando aqui para um campo mais expandido, o momento de desenvolvimento do coletivo é um grande portal de transformação. Então, ou a gente resolve, ou a gente resolve. Mesmo se a gente fosse ficar assim, você quer saber uma coisa? Eu vou ficar comendo aqui a minha banana pode ser banana, ou comendo a minha batata com areia mesmo, e a galera pra frente aí das próximas gerações que resolvem isso, porque eu vou ficar aqui na minha piscininha de merda, na minha piscininha de, não sei se vou ter que cortar isso, mas na minha piscininha de caca, e aí não tem como, porque isso vai feder cada vez mais, porque agora ou resolvemos. E existe um plano maior acima disso tudo. Existe uma jornada que é guiada por uma grande inteligência, independente do seu nível de fé, do que você acredita, mas existe um campo de informação maior acima que nos guia dentro disso tudo, né? Que guia essa transformação de alma, que é o que nós vivemos aqui. Por isso que está cada vez mais fácil. Nós estamos muito bem assessorados e pode ter certeza disso. E eu estou te contando isso de novo para que você sustente a sua escolha, sustente todas as ferramentas que veremos durante esse acompanhamento, que você sustente a angústia muitas vezes, porque assim, ou o medo, ou a ansiedade, a angústia de quando você perceber que está emergindo um conteúdo que antes não estava olhando, você não estava olhando, estava ali no seu inconsciente, mas que agora você vai olhar porque você dá conta, sim, e é o preço que pagamos para estarmos vivos, é o conteúdo que te compõe, senão não tinha cruzado o seu caminho. Quando a gente está com essa escolha clara, a escolha de ir mesmo para uma vida mais abundante em todos os níveis, eu não estou falando só de dinheiro aqui, não. Muito pelo contrário, é muito mais do que isso. É de nós revermos todos os nossos valores. Dinheiro também, que é muito bom, né? E teremos abundância em todos os níveis, mas é mais, é tudo. É deixar por terra aquilo de que eu vou ser feliz só em uma área porque em todas não dá. Eu vou olhar só para isso porque isso aqui não tem como. A vida, os homens, as mulheres, os relacionamentos são assim mesmo. Não. Nós vamos transformar a consciência do berço ao túmulo em todos os níveis. E é para isso, para experienciar essa transformação, essa lembrança de quem somos, que estamos aqui mesmo. Então, nós vamos perceber ao longo de todo o nosso programa de acompanhamento, o resgate, que a gente muda em todas essas frentes. Eu mudo meu padrão de pensamento, e um pensamento, sim, tem o poder de mudar muita coisa. Eu vou mudar e vou olhar para os meus complexos emocionais, eu vou olhar para as minhas ações diárias, tudo isso junto ao mesmo tempo, de maneira com que eu vá experienciando com leveza, sem sofrimento, toda essa jornada de transformação. E a minha intenção aqui é que você se alegre, se apaixone por esse processo. Da mesma forma que eu sou apaixonada por esse conteúdo, porque é isso que nos move, a paixão entrega energia junto com a pergunta para a gente sair de um momento ali que está todo um momento mesmo, né? De contração para ir para uma expansão. Quando você se apaixona por isso, você se apaixona por você, pela vida de novo, você vai experienciar níveis de prazer que eu tenho certeza que você provavelmente ainda nem experienciou. Juntos, no passo a passo, nós tiramos o foco do passado para que ele finalmente possa deixar de se repetir, colocamos foco no futuro, e um futuro desenhado por você, com muito mais consciência de todas as experiências que você deseja viver aqui, com muito mais alegria do que você possa imaginar, porque sim, isso é possível, nós estamos aqui para ser felizes, sim. Vamos nos relembrar que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos estar inseguros, porque somos os criadores da nossa realidade e damos conta de ter a única certeza que temos, que é eu crio. Então, independente do que passar pelo meu caminho, eu já vou estar guiado por um campo de muito mais leveza, mas qualquer desafio que se apresentar, eu dou conta. Então, o continente é muito maior. E eu vou deixar aqui já uma sugestão de filme para a gente abrir ainda mais dentro desse lúdico e se divertir. Então, você faz uma pipoca e depois você me conta o que você achou. O filme da Disney que chama Tomorrowland. E no próximo vídeo, e até nos encontros individuais, a gente vai discutir a força do pensamento e a força de acreditar num futuro mais leve. O quanto isso tem força para mudar tudo. E vocês vão perceber, e essa consciência só me chegou para mim aqui agora, o quanto esse filme tem em comum com essa história do macaco. Assiste o filme e depois você me conta. Então a sugestão é que você assista o documentário Quem Somos Nós. Isso aqui está na descrição desse vídeo. O filme da Disney Tomorrowland.
e que você volte aí para esse exercício, mas é para fazer mesmo. E eu sugiro que você escreva, que você perceba quais são esses, o que está manifesto aqui para mim, o que eu tenho pensado, onde estou colocando a minha energia, onde está o foco da minha energia, já que agora eu sei que onde eu coloco a minha intenção, aquilo ali cresce, frutifica. Então, quais são os frutos que eu tenho colhido? Quais são os frutos que eu tenho plantado? Pensa aí que a gente vai aprofundar ao longo do caminho e tem ferramentas práticas já já agora nos próximos passos. Eu te vejo no próximo vídeo para te contar uma fofoca que você não tem noção, a fofoca quântica da jornada do louco e a transformação da nossa consciência, os 22 arcanos do tarô e tudo que isso tem de relação com o nosso inconsciente coletivo e dos movimentos que a gente vê de transformação na vida prática mesmo do dia a dia e nos desafios que a gente cruza aí ao longo dessa jornada, dessa aventura maravilhosa que é estar vivo. Eu estou muito feliz que você tenha topado vir nessa aventura comigo, nesse processo de transformação, né, pela confiança no meu processo de facilitação. E caso você que ainda não escolheu uma sessão do Resgate, uma sessão única que seja para você ter um gostinho do que é essa ferramenta, né, do que é o programa de facilitação, ou o conteúdo dos 6 meses de transformação intensa, ou até o emergencial, que ficamos juntos durante uma semana para uma limpeza, um corte energético mais profundo ainda no seu campo eletromagnético, me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz se você escolher receber de mim também. Um beijo para vocês e até a próxima.